suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje 5 de outubro. Hoje celebra-se o Dia das Aves e nós precisamos de preservar algumas espécies de aves que estão em extinção. Dentre elas, a famosa arara, aquela ave colorida que praticamente está em extinção nesses tempos em que nós estamos vivendo. Além do pavão, raramente a gente vê aquela ave, não é? O pavão com suas penas, não é? Totalmente abertas como um leque. Que coisa linda, não é? Pois bem, muitas dessas aves estão ficando em extinção. Lutemos, portanto, para preservar essas espécies. Logo mais estaremos ouvindo o reverendo Jeremias no Cada Dia falando sobre justiça e cidadania. E por falar em justiça, nós vemos com muita tristeza, mas muita tristeza mesmo, os nossos juízes que estão lá no Supremo Tribunal de Justiça rasgando a nossa Constituinte, tirando os direitos que nós, como cidadãos, temos, direitos à liberdade, direitos à família, por causa das ideologias, eles estão rasgando a nossa Constituinte. Nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia do Brasil e nós possamos superar esse momento crítico pelo qual a justiça brasileira está atravessando. Pai, queremos te agradecer por esta manhã, quando outra vez nos reunimos para recebermos a tua palavra. Que tu tenhas misericórdia do Brasil, principalmente do Supremo Tribunal de Justiça, que tem sido dirigido por homens sem o temor a Deus. Homens que estão ali mais para trazer transtornos do que ordem e progresso, como lema desta nossa nação, como símbolo da nossa bandeira. Tem misericórdia, trabalha nas suas mentes, trabalha em seus corações, para que eles possam realmente arrependerem-se dos seus pecados, se converterem dos seus maus caminhos e possam julgar com justiça, como nos diz a tua palavra, e equidade. Rogamos-te tudo isto agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o reverendo Jeremias no Cada Dia falando sobre justiça e cidadania. Olá, como vai? Como reagir diante das injustiças que ocorrem diante dos nossos olhos? O que fazer quando a justiça não é feita de maneira adequada? Não temos nós o direito à moradia, à alimentação e educação? Não seria direito de todos viver de maneira digna? A justiça é uma palavra que deveria fazer parte do nosso vocabulário do dia a dia, do nosso viver e em nossas pequenas atitudes. Justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Quando a desigualdade se faz presente, algo está errado. E para você, qual é o conceito que tem em mente sobre justiça? Você já foi injustiçado alguma vez? Já. Quem não foi? Quem não foi? Na ditadura. A ditadura foi injustiçado. E muito ainda. Eu acho que a política é a área que mais a gente sofre injustiça. Referente à telefonia fixa e telefonia móvel também, não teve condição de reaver o valor e por cobranças indevidas. Quando algo não vai bem numa sociedade, devemos manifestar o nosso repúdio contra as desigualdades.
As manifestações que ocorreram no Brasil e no mundo são estratégias usadas para pressionar o governo contra aumentos abusivos, corrupção e indiferenças. Se temos os nossos direitos com relação à justiça, o que dizer da cidadania? Teremos de cumprir também com os nossos deveres? Procura ser um cidadão, ainda que seja uma gota no oceano, porque hoje em dia a gente é uma gota no oceano. Justiça e cidadania. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Fique conosco. E o nosso tema hoje é Justiça e Cidadania. A justiça é uma palavra que deveria fazer parte do nosso vocabulário do dia a dia, do nosso viver e em nossas pequenas atitudes. Em Roma, a justiça era representada por uma estátua com olhos vendados e visa seus valores máximos, onde todos são iguais perante a lei e todos têm iguais garantias legais, ou ainda, todos têm iguais direitos. A justiça deve buscar a igualdade entre os cidadãos. A balança, na condição de símbolo do direito e da justiça, é um dos símbolos profissionais universalmente conhecidos. Contudo, a representação original não consiste na balança sozinha, e sim na balança em perfeito equilíbrio sustentado por mãos femininas. Imagine uma balança desequilibrada onde colocamos todas as coisas que nos aborrecem, acontecimentos não resolvidos. Tudo isso nos faz sentir injustiçados, principalmente o direito de liberdade. O filme Injustiçados retrata bem a história de 6 pessoas que passaram pela experiência de serem condenadas à pena de morte por crimes que não cometeram. No filme, cada um conta sua história, fala de sentimentos e emoções de uma forma bem diferente. Além de desesperados, eles apresentam um estado de revolta e impotência, já que não existe jeito de reverter seus destinos, ainda mais pelo fato de serem todos culpados injustamente. Todas as histórias são reais e foram escritas a partir de depoimentos e cartas de pessoas envolvidas. Um drama forte que retrata bem a questão da pena de morte e suas consequências. Uma frase marcante de um dos personagens foi: o principal ajuste era voltar a ter sentimento. Na prisão, você não pode se permitir sentir muita coisa. Quando você sai, precisa praticar. Tive de praticar muito para voltar a ser humano. Quanta gente tem sido injustiçada neste mundo? E isso não está distante de nós. Quando temos os nossos direitos anulados, o sentimento de revolta e indignação se faz presente. O não conformismo tomou conta dos brasileiros. Essa juventude na rua é a esperança de um Brasil melhor, de um Brasil sem corrupção, um Brasil voltado para os interesses do povo. Em cada cartaz era possível ver o sentimento de revolta. Só na cidade de Campinas, interior de São Paulo, cerca de 35 mil pessoas participaram da manifestação. O movimento, que ficou conhecido como Passe Livre, marcou o mês de julho de 2013 e virou manchete nos principais jornais do mundo. O episódio propriamente que deu origem às manifestações foi casual, foi o protesto contra o aumento de passagens que ocorre todo ano. Mas, de repente, ele se encaixou num certo esgotamento da população em relação à política, tal como ela veio sendo feita nos últimos, pelo menos, 20 anos, né? O aumento no preço da passagem de ônibus indignou a sociedade brasileira, que saiu nas ruas querendo muito mais do que simples 20 centavos. Assim como em todo o Brasil, aqui em Campinas, os manifestantes pediam mais qualidade na educação, melhorias na saúde e no transporte público e menos corrupção. Foi simplesmente a gota d'água que transbordou o copo. Agora é hora de sair, mesmo que baixe em passagem, a gente tem que brigar por muito ainda. Tem muita coisa para ser feita nesse país.
o Brasil evoluiu muito, mas a política não evoluiu tanto assim. Então a gente tem realmente uma defasagem entre o desenvolvimento econômico e social e o desenvolvimento político. É isso que um pouco que a população está reclamando. A gente precisa de melhor política e melhores políticas, né? As duas coisas. Mas enquanto muitos exerceram seus direitos de cidadãos, agindo de forma pacífica e tentando realmente fazer a diferença, outros agiram com brutalidade, destruíram um patrimônio público, perderam a razão. Eu estou aposentado, mas já frequentei tudo isso. Levei porrada de militar lá em São Paulo. Agora os caras querem quebrar tudo? Invade loja, quebra. Invade patrimônio público, quebra. Não é isso a democracia. Os vândalos, que a gente chama vândalos, são muito diferentes entre si. Cada um com um objetivo totalmente diferente. Os anarquistas querem contestar o poder, os de esquerda querem substituir o poder, e o pessoal mais assim, marginal está se aproveitando da oportunidade para roubar, para tentar melhorar suas condições de vida da forma mais absurda possível. O protesto que começou simbolizando a paz terminou em um verdadeiro cenário de guerra. E assim como soldados no campo de batalha, muitos não desistiram. Estavam ali, gritando não à violência, correndo riscos, tudo por um futuro melhor. Não podemos fechar os nossos olhos diante da injustiça, mas temos de lutar pelos nossos direitos e fazer imperar a justiça. Justiça significa dar a cada um o que merece. Pelo lado espiritual, a justiça de Deus é a retidão, ou seja, fazer aquilo que é certo. Deus é um juiz imparcial. Ele julga a causa. Os homens geralmente julgam a pessoa, mas não a causa. Isso não é justiça. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Quando Deus está diante de um ato punitivo, pesa as coisas na balança e não pune de qualquer maneira. Não age desordenadamente, mas de maneira lógica contra os ofensores. A justiça de Deus é santa e também é justa. No próximo bloco, se temos os nossos direitos, quais seriam os nossos deveres? Como você exercita a sua cidadania? Você vai conhecer a história de uma pessoa que leva a cultura para as pessoas de uma maneira diferente. Justiça e cidadania. Queremos continuar com este tema depois do intervalo. Não saia daí. Justiça e cidadania. Este é o tema de hoje. No bloco anterior, falamos muito sobre a justiça, que é o termômetro de uma sociedade. E se queremos ser justos, também temos de exercitar a nossa cidadania. Cidadania significa o conjunto de direitos e deveres pelo qual o cidadão ou indivíduo está sujeito em seu relacionamento com a sociedade em que vive. E para você, o que é realmente ser um cidadão? É respeitar as leis, cumprir, não partir para a baderna, porque eu acho que você pode reivindicar as coisas, mas sem a violência. E além de respeitar o direito do outro, você cobrar os governantes daquilo, do mínimo que eles têm que exercer, né? Passa muito mais do que ter direitos e deveres. Quando você percebe que ela é uma sociedade desigual, onde as pessoas não têm o mesmo tratamento, não têm o mesmo nível de vida, não têm as mesmas condições de vida, o conceito de cidadania, ele se torna questionável dentro do senso comum. Não dá para você construir ou falar de cidadania quando uma pessoa tem condições de vida plena, tranquila, acesso à saúde, à moradia de qualidade e outras pessoas não o têm. Ser cidadão é ter consciência de quando termina o meu direito e começa o do meu próximo. A cidadania requer que o indivíduo, como habitante, cumpra seus deveres e, como um indivíduo de ação, possa realizar tarefas para seu bem e também para o maior desenvolvimento da comunidade onde vive. E você, o que tem feito para melhorar como cidadão e fazer a diferença? É ajudar quem precisa, não jogando lixo no chão, que já é um passo. Cumprir com os deveres, votar, trabalhar, estudar,
respeitar o próximo. Eu sou voluntário de alguns projetos sociais e a gente tem que ter essa contribuição aí para agilizar e para melhorar o mundo onde a gente está, né? A cidadania esteve e está em permanente construção. É um referencial de conquista da humanidade. E isso ocorre através daqueles que sempre buscam mais direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas, e não se conforma frente às dominações, seja do próprio Estado ou de outras instituições. A cidadania é exercida pelo indivíduo, por grupos e até instituições, que através do poder que têm para realizar tarefas, sem necessitar de autorização ou permissão de alguém. Somos capazes de realizar ações ocasionando mudanças que evoluem e se fortalecem, participando em comunidades, em políticas sociais, em ONGs, através do voluntariado. São ações de solidariedade que acontecem para o bem da população excluída das condições de cidadania. Você vai conhecer agora a história do Seu Francisco, que é um exemplo de cidadania. Ao som do saxofone, as pessoas se aproximam para ganhar o presente. Outros já param ali mesmo para dar uma olhada nas primeiras páginas. Maravilhoso, devia ser sempre assim, viu? Eu acho. É um bom incentivo, né, para as pessoas lerem, né? Seu Francisco é juiz aposentado e hoje se dedica à vida de escritor. Com recursos próprios, ele escreve, edita e distribui suas obras. Até agora, já foram 100 mil exemplares entregues gratuitamente. Eu tive muitos benefícios em função do meu hábito de leitura. Hoje que eu estou aposentado da minha profissão, que era juiz, eu resolvi passar essa mensagem adiante para que outras pessoas tenham também esses benefícios. Porque eu sei que a independência econômica, a independência cultural, independência política do cidadão vem pela leitura. O Brasil, com essa onda que não pode mais reprovar aluno, então fica difícil, o nível, né, escolar está muito baixo. Eu acho que a campanha de outros autores, escritores deviam fazer o mesmo, seria maravilhoso. Justiça e cidadania. Depois de um breve intervalo, queremos seguir com este assunto com uma mensagem especial pelo reverendo Jeremias Pereira. Continue aí. Olá, gente boa! O programa Cada Dia continua com você, trazendo para cada um de nós a esperança e o consolo que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Às vezes a semana é difícil, fala sério. A gente apanha muito. Tem semana que é mais leve, mas tem semana que a gente chega assim, puxando os pedaços que foram machucados. Que Jesus te console. Que Jesus te abençoe, que Jesus fortaleça a sua vida, reconcilie a família e dê paz no seu coração. Amém? Nossa conversa de hoje é sobre justiça e cidadania. Um assunto tenso nesse nosso Brasil, de tanta corrupção, de tanta exploração, de tanta mentira. Mas antes que a gente jogue pedra em qualquer pessoa, vamos pedir ao Senhor para tratar a começar da gente. Vamos ler um texto da Bíblia sobre o assunto? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Sem o temor de Deus, nós vamos vivendo, todos nós, não só como indivíduos, mas organizações, até mesmo igrejas, o governo, a lei da exploração do próximo. Qual é a lei da exploração do próximo? É que eu tenho que levar vantagem, não importam os meios que eu uso. Quando falta o temor de Deus, o egoísmo também domina a minha vida. E eu começo a pensar só em mim, nas minhas coisas, naquilo que me favorece, que o resto se dane. Tantas vezes, empresários, profissionais,
descontam uma parte do dinheiro do funcionário e não contribui para o INSS. Você já viu também os rombos, os bilhões que se roubaram na política, nos escândalos da política nacional. Quando a gente não tem o temor de Deus, também a gente não está nem aí para o nosso próximo, para o nosso estado, para a nossa rua, para defender os direitos dos outros, para ajudar o pobre, o necessitado, para orar e pedir a Deus que traga justiça, melhor distribuição de renda, os pobres tenham vez, que pare com esse negócio de protecionismo para essa ou aquela classe, mas que o Estado use bem o dinheiro que arrecada com imposto, que é cada vez maior, para usar bem o dinheiro que tira do nosso bolso e some no bolso de muitos, não são todos, mas de muitos políticos e de muita gente que está aí metendo a mão e a corrupção. Nossa alma clama por justiça. Lembramos que o Brasil, no ano de 2013, as manifestações violentas também que aconteceram por isso, porque nossa alma não aguenta mais a injustiça e a desonestidade que tantas vezes a gente está vendo. Acontece em prefeituras, acontece nos estados e acontece na dimensão também da nação inteira. É hora da gente orar a Deus, é hora da gente clamar a Deus, é hora mesmo. E presta atenção, o ano que vem é ano de eleição. É hora de saber quem votar e cobrar resultados para que haja um movimento de justiça e de boa cidadania no nosso país. Quando a gente reage ou age assim, as coisas começam a melhorar. O que não vai adiantar nada é a gente criar uma posição de comodismo, é assim mesmo, não adianta nada. Adianta sim, gente boa. Se você e eu começarmos a buscar a Deus e a consertar a nossa vida com Deus, as coisas certamente melhorarão. Vamos começar com o nosso próprio coração. No texto que nós lemos, veja aí, presta atenção nessa frase. Vou ler de novo. Ele te declarou, ó homem, e o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça. O Senhor pede que pratiques a justiça. Nos nossos relacionamentos, no cuidado uns com os outros, você sabe que nossa justiça sempre ela está ligada ao nosso egoísmo. Ela sempre está ligada com aquilo que favorece a gente. Quando a gente lê as Escrituras e pede a Deus discernimento e sabedoria, Deus começa a calibrar isso no nosso coração. Você que é um empresário, você que é um profissional liberal, você que é um líder, você que é um funcionário, pratique a justiça. Ô, gente, às vezes nas mínimas coisas a gente é injusto. Por exemplo, leva coisas da empresa para casa. Isso é um ato de injustiça. Isso é um ato de anticidadania. Que pratiques a justiça. Pede a Deus graça e vamos orar para que o Superior Tribunal da Nação, para que os órgãos de justiça do Brasil não fiquem lá com aqueles processos que o sujeito já podia estar livre há muitos anos, mas a justiça vai morosa aí. Você pode orar por esse assunto? Pedir a Deus um movimento de oração forte, a começar da nossa vida, falar, Senhor, eu quero nos meus relacionamentos ser uma pessoa íntegra, equânime, justa nas minhas palavras, nas minhas ações e até nos meus julgamentos. Também no versículo diz assim, que você pratique a justiça, mas que você ame a misericórdia. Nesse tempo de Brasil, de tanta gente pobre, de gente que mora nas ruas, de crianças abandonadas, de um Nordeste que não chove, do problema do crack aumentando mais e mais, é preciso ser misericordioso. É preciso que tenha compaixão das pessoas. Da gente não jogar pedra em quem sofre, no fraco, no necessitado.
É preciso ter misericórdia. Esse movimento no Brasil, intenso para matar as crianças no ventre, o aborto, para destruir as crianças, nós precisamos resgatar um movimento de usar de misericórdia com aqueles que não têm voz e com aqueles que não podem se defender. Que ames a misericórdia. Todos nós temos que lembrar que nós precisamos de socorrer o pobre e o necessitado. Às vezes é na nossa própria rua, às vezes é no nosso próprio parentesco. Pede a Deus para te dar um coração misericordioso. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que ande humildemente com seu Deus. Quando nós praticamos a justiça, quando nós usamos de misericórdia e quando nós andamos humilde com o Senhor, nós nos tornamos melhores cidadãos. Ô, gente boa, precisa aprender a amar esse Brasil. É, exatamente, amar esse Brasil. Nós comemoramos aí no mês de setembro o aniversário de independência do Brasil, mas muito brasileiro falando mal, reclamando, amaldiçoando. Olha, gente, abençoa o nosso país. Nosso país é uma bênção. Melhore o nosso país, ore pelo nosso país. Mesmo quando a gente condena a corrupção, condena a mentira, condena a ladruagem, mas se nós fizermos a mesma coisa no dia a dia, o que é que adianta a gente falar e condenar? Não aceite propina, não aceite médico, engenheiro, profissional, não aceite propina, dê um basta nessa praga que toma conta do nosso país. Anda humildemente com o Senhor. Então, o primeiro movimento é voltar para Deus. Volte para Deus e peça a Deus para transformar sua vida e nossa vida. Hoje eu quero orar contigo por justiça social. Eu quero orar para que Deus gere um movimento de transformação no nosso país. Muitas vezes as manifestações que aconteceram lá no primeiro semestre, elas pararam por muitos meses no Brasil e parece que o negócio refluiu. Eles ficaram com medo, mas continuaram com desonestidade. Mas nós queremos pedir que o temor de Deus venha sobre o Brasil, a começar do nosso coração. Você concorda comigo? Vamos orar? Senhor, nós oramos nesta hora pedindo justiça na nossa pátria. A começar da nosso próprio coração, o Senhor transforma. Nos relacionamentos, no dia a dia. Perdoe-nos, Senhor, quando nós aproveitamos a oportunidade para explorar o nosso próximo. Ajuda-nos a não ficar com essa gana de levar vantagem e de passar a perna em todo mundo. Ajuda-nos a amar a misericórdia, a praticar a justiça e ter o temor do Senhor. Mas nós oramos para que o Senhor traga o temor do Senhor ao presidente da nossa nação, ao governador do estado, ao prefeito de cada cidade, aos líderes do judiciário, do legislativo. Nós estamos pedindo ao Senhor um quebrantamento em prol da justiça, da verdade, de um cuidado melhor com nossa pátria e com nossa nação. Abençoa agora com teu consolo e com a tua paz a vida de cada um desses, de cada família que participa dessa hora de oração, em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho dúvidas que você foi profundamente enriquecido e abençoado através de toda essa ministração, através do reverendo Jeremias. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Que todos fiquem com Deus e as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu coração. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.